que o Senhor Jesus me tem concedido de estar aqui na Rede Brasil de Comunicação. Agradeço primeiramente a Deus, agradeço ao meu querido e amado pastor Ailton José Alves, meu amigo mesmo, e que é pela misericórdia e a bondade do Senhor, que é a pessoa que tem nos dado este privilégio, não é, de estarmos numa televisão. E agradeço também a minha amiga irmã Judite, sua esposa, pelo carinho, pela amizade. E também agradecendo a direção da rádio, o senhor também, que há muito tempo, logo no início, o senhor me convidou para vir. E eu sempre, sem querer vir, porque eu sou muito tímida. Eu falei com um irmão aqui, um dos produtores, ele disse: não acredito que a senhora seja tímida, mas eu sou muito tímida mesmo. Mas depois eu resolvi, através de um voto, viu? Eu fiz um voto ao Senhor para, se Ele me desse uma vitória, eu viria para a televisão e apresentar a minha lição de vida. Amém. Bom, a senhora fala que é tímida, mas a senhora também faz parte na equipe, compõe a equipe da Mulher e Seus Desafios. Todos os dias, de 7h30 às 9h, a senhora está sempre na quarta, não é isso? No dia da quarta-feira. Como é que é participar desse grupo também? É um privilégio, assim, ímpar. É uma oportunidade que Deus me deu muito singular, sabe? Eu nunca pensei, já vai desde talvez 2003, 2004, que eu já faço parte da equipe, né? Até o dia que o Senhor, primeiramente, quiser, a irmã Judite como pastor, né? Porque tudo tem o seu tempo determinado. Verdade. Quando chegar o tempo, então, nós não faremos mais. Enquanto tiver o tempo, nós estamos trabalhando, cooperando, de acordo com as nossas possibilidades. Segundo a sua visão, o que é mais fácil na rádio, fazer na rádio, o que é mais difícil, mais complicado fazer quando se faz um programa de rádio? Eu não entendi. Na sua visão, na sua concepção, o que é mais fácil se fazer num programa de rádio e o que é mais difícil? Aquilo que dá mais trabalho, aquilo que sai de maneira mais natural, mais fácil? Especificamente no programa da irmã Judite, sim, que é a única experiência que eu tenho de rádio, o mais difícil mesmo para mim é entregar a mensagem, porque a mensagem não é algo que a pessoa chegue e abra a Bíblia, lê um versículo e comece. Não, temos que ter um tempo para preparar aquela mensagem, para pedir ao Espírito Santo que unja a mensagem, porque se lermos tudo e até colocarmos num papel e ficarmos lendo aí, mas se o Espírito Santo não dá unção, então ninguém sente nada, ninguém... Foi mesmo que... qualquer pessoa podia falar, uma oratória. Mas é preciso que busquemos ao Senhor e peçamos. Eu começo a pensar desde o domingo e começo: Jesus, dê-me uma palavra. Muitas vezes nós chegamos e não é a minha pessoa só, chega quase a véspera, à noite, de madrugada, ainda não tem a mensagem. Mas aí começamos a pedir, aí o Senhor nos dá. Nos levantamos muito cedo, de madrugada, e o Senhor dá a mensagem e falamos para a glória do nome de Jesus, e depois nós começamos a ouvir a resposta de Deus. Amém, amém. Bom, vamos conhecer um pouco mais sobre a história da nossa irmã Loide Rosa. Esse nome é muito conhecido no meio evangélico. Irmã Loide, a senhora já vem de uma família evangélica, nasceu aqui em Pernambuco mesmo? Sim, nasci em Pernambuco, aqui no Recife, nasci no bairro de Beberibe. Meus pais, eles já eram crentes, eles fizeram parte da igreja mais antiga, não é?
eles cantavam, minha mãe cantava, meu pai tocava na orquestra da igreja, que hoje é a banda Canaã, né? Antigamente era orquestra formado de músicos e de irmãs que cantavam. Já era no Templo Central? Não é nada de Templo Central, não. Era muito antigo, começou em Casa Amarela, na Assembleia de Deus de Casa Amarela. Minha mãe contava. E quantos irmãos ao todo? Éramos 9. Minha mãe teve 13 filhos e morreram 4, ainda pequenos, né? Teve, assim, aborto, e outros chegaram a nascer, mas morreram, e depois morreu um outro já com 24 anos. Então, mas fomos criados, éramos 9 ao todo. Meu pai e minha mãe, uma família grande. O que lhe contaram, o que a senhora lembra da sua infância ali em Casa Amarela, na igreja? Não, em Beberibe. Em Beberibe. Acampamento. Não é? Como é que era a vida dos crentes naquela época? Havia algum tipo de perseguição? Havia algum problema? Era fácil andar na presença do Senhor Jesus? Era, irmão, porque todo tempo, para servir a Jesus, o caminho é estreito. E nós éramos ali, tínhamos as famílias que faziam parte naquela igreja ali em acampamento. Minha mãe trabalhava como secretária da escola dominical, meu pai ajudava, era o subregente lá do coral de acampamento, e era um servo de Deus fiel. Nós temos os filhos, ele deixou um legado de fidelidade, de mansidão. E minha mãe, muito prudente também, nos levava para a igreja, não deixava ninguém fora da igreja. Era no domingo pela manhã, ela se acordava muito cedo e saía ali com... meu pai ajudava a cuidar dos meninos e minha mãe das meninas. Eram 4... Depois era essa quantidade toda, né? Porque foi nascendo gradativamente. Mas era muito bom porque nós aprendemos aí a escola dominical, a amar a escola dominical. E até hoje eu não posso deixar de ir à escola dominical, porque no domingo que eu não vou à escola dominical, não houve domingo para mim. Para mim naquele dia não foi domingo. Aquele vazio, né? É um vazio. E assim eles plantaram esta semente. E todos que quiseram ficaram firmes até hoje. Todos eles estudaram, todos eles entraram em escola normal? Sim, minha mãe era muito interessada nisso. Ela fazia questão que todos fossem à escola. E há de se convir que a criança, se ela não for incentivada, estimulada a ir à escola, ela não vai. Porque ela quer dormir até a hora que lhe convier. E a minha mãe não tinha essa história. Na hora de ir para a escola, ela dizia, levanta para ir para a escola. E não fosse não, né? Porque ela tinha lá, na minha casa tinha uma sola, que essa sola funcionava, viu? E tinha que se arrumar e sair para a escola, para a escola secular. Então, todos tiveram oportunidade. Os mais velhos tiveram mais, um pouquinho. É assim, né? Tem os que são mais estudiosos. Minha irmã, que é mais velha do que eu, pelo menos ela fez 3 cursos universitários, eu fiz também curso universitário. E outros também fizeram. Minha irmã mais nova, que meus pais, minha mãe já teve já com mais de 46 anos, mais ou menos, e meu pai dizia que era a filha da velhice. Ela também cursou, fez um mestrado, e a família tem muita gente que estudou e vive bem. E os que não estudaram também são empregados, vivem bem pela misericórdia de Deus.
Muito bem. Chega a juventude, a adolescência, juventude, na casa do Senhor Jesus. Como é que foi essa fase na sua vida? Olha, irmão Rosana, a minha vida, eu posso dizer que foi uma vida abençoada. A minha vida e a dos meus irmãos foi abençoada. Naquele tempo já tinha ciclo de oração infantil? Sim, no meu tempo mesmo, não. Mas depois dos meus irmãos, já tinha ciclo de oração infantil. Mas a única dificuldade que nós tínhamos era porque meu pai era um assalariado, ganhava o salário mínimo, era um operário de fábrica. E para criar 9 filhos não era fácil. Hoje, você veja com o salário mínimo hoje, ninguém tem tantos filhos assim para manter com o salário mínimo, né? Verdade. Mas minha mãe era uma mulher muito cuidadosa e sempre ela fazia de tudo para que a coisa funcionasse direitinho. Fazíamos o culto doméstico, ela não esquecia, entendeu? Já era uma igreja, né? Já. 9 com mais 2 anos era. 11. E nós fomos criados num lar tranquilo, num lar de paz. Não houve problemas sérios. Depois, com o passar do tempo, vai acontecendo coisas, né? Houve morte do irmão meu, mas já rapaz. Mas a infância, eu posso dizer, eu vivi uma infância feliz. Amém. No lar com os meus pais, os meus irmãos, que hoje ainda tenho muito carinho por eles. Acho lindo. José é meu irmão. Acho o irmão uma coisa divina, do céu. E continuamos a caminhar nos caminhos do Senhor até o dia de hoje. Bom, na sinopse do programa, nós dissemos que aos 3 meses de idade, os médicos chegaram a lhe desenganar. O que aconteceu? Sim, eu sofri, minha mãe nós passávamos um certo tempo assim com a dificuldade financeira, né? Então não tinha aquela alimentação assim muito cuidada porque as condições financeiras não davam. E minha mãe me deu uma comida, tinha dado a minha irmã e tinha dado certo para ela. E quando foi dar para mim, o meu organismo não aceitou. E aí eu tive uma doença chamada gastroenterite. E naquela época era uma doença grave. Fatal. Sim. E aí eu passei muito mal, fiquei muito mal. E nós não morávamos numa casa que não havia luz elétrica. Minha avó me chamou, que minha avó morava na frente da igreja do acampamento. Na época, e disse, venha para cá e traga a menina, porque se morrer aqui tem luz. E luz elétrica, né? Que era aquele candeeiro, né? E minha mãe me levou e levou o médico. Quando me levou o médico me desenganou. E disse, amanhã venha cá. Mas minha mãe disse, ele queria realmente dar o atestado de óbito. Já dá o atestado de óbito? Era, porque eu tive muito mal. Portanto, a senhora não teria 24 horas? Sim, claro. Mas o Senhor é varão de guerra, né? Foi o que aconteceu para que o milagre ocorresse? Não, daí para frente eu comecei a melhorar até hoje. Louvado seja Deus. E até hoje eu estou viva aqui para contar a história. A senhora saiu de uma gastroenterite sem remédios? Sem os remédios da época. A não ser os da época mesmo? Sim, mas eu já estava realmente numa situação, era uma gastroenterite. Deus é bom, não é? É muito maravilhoso. Louvado seja Deus. Amém. Bom, e a juventude? Como é que foi a juventude? A juventude foi na igreja. Foi cantando, foi fazendo parte de conjunto. Meu pai tocava, era regente do conjunto. Saíamos pelos altos do Brasil, alto 2 de Fevereiro, ali alto José Bonifácio, alto da Saudade. E quando chegava a hora, meu pai pegava o violão com outros irmãos que iam lá para minha casa e subíamos ali a pé. Glória a Deus. E cantávamos durante o culto todo, descíamos todos alegres. Foi uma vida linda,
na casa do Senhor, viu, irmão? Eu não tenho de que reclamar, eu só tenho de que agradecer ao que meus pais fizeram por mim, me incutiram a palavra de Deus, o respeito pela igreja, pelos pastores, pelos ungidos do Senhor, e isto até hoje vive comigo, e eu louvo a Deus por isto que eles fizeram. Louvado seja Deus. Ou seja, o caráter é forjado em casa. Em casa. Infelizmente, hoje a própria situação, a própria conjuntura do país leva os pais, as mães, a ter que sair de suas casas, não é? E deixar os filhos, e é preciso muito esforço mesmo para que isso aconteça. Mas na minha época, eu não posso dizer que não foi bom, porque foi muito bom, e até hoje eu louvo a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Começa a vir o amadurecimento, o desejo de sair da casa dos pais, ou a necessidade de, digamos, como é que foi esse momento? Olha, como toda moça, todo rapaz, não é? Sempre tem o desejo, quando chegar a idade, tem desejo de casar, e comigo não foi diferente, não é? Eu também tive desejo de casar, e também apareceram alguns pretendentes, não é? Da igreja mesmo? É mesmo. Mas só com muito medo de me casar e não ser feliz, e sair da igreja, e na escola também aparecia sem ser crentes também, e eu com muito cuidado, e às vezes a gente na adolescência ainda quer vamos dizer assim, querer, não é dar um passo fora, mas não, depois a gente ajeita, e depois ele vai ser crente, essa coisa toda. Mas Jesus nunca permitiu, está entendendo? E eu fiquei, os que apareceram, eu entreguei a Jesus, mas entregava mesmo, viu, irmão? Entregava. E houve uma vez que eu tive que dizer ao Senhor, da maneira que o Senhor fizer, eu aceito. Amém. E o Senhor fez, mas foi assim. Não vê como esse, é assim que você quer, da maneira que eu fizer, aceita, então eu vou fazer, mas vai doer. Porque muitas vezes, irmão, Deus, ele toma uma determinada providência a nosso respeito, e a gente sofre, mas é o preço que a gente paga. Porque eu estava ouvindo uma mensagem essa semana que Jesus não faz questão se você quer ou não quer servi-lo. Ele diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Aí o pastor estava dizendo, ele viu, não, meu filho, venha cá, venha para mim, eu preciso que você venha. Não, Jesus é autossuficiente. Amém. Se eu quiser servir a Jesus, ele me abençoa. Se eu não quiser, ele diz, você é quem sabe. Eu estou aqui. E muitos têm se perdido por causa disso. Porque acham que Jesus tinha que ir atrás dele. Não, nós temos que ir atrás de Jesus. E eu entreguei minha vida a Jesus. Eu entreguei minha vida a Jesus. E eu sempre me levava para o trabalho. Ele dizia, eu vou dirigir o culto. Ele era diácono da igreja. Ele dizia, vou dirigir o culto em tal lugar. Quer ir? Eu dizia, quero.
Mas eu não podia ir de qualquer maneira. Se eu bater na filha dele, ele dizia, não vai não, porque isso é falta de sentimento cristão. Ele era sério. Era sério. E a doutrina começava em casa. E hoje dizem que eu sou a doutrinadora de casa. Que meu irmão, um pastor já faleceu, dizia a minha mãe, não, Lídia, a senhora ainda tem aquele... Porque nós vamos vivendo as experiências até o dia em que Jesus nos levar ou ele voltar. É verdade. É um aprendizado constante. Está entendendo? E por isso eu não tenho de que reclamar. Amém. Bom, vamos conversar sobre as promessas que Deus começou a trazer, o seu chamado para o ministério, para o ciclo de oração, campanha evangelizadora. Vamos fazer apenas um rápido intervalo e voltaremos em instantes. São 3 minutinhos, aguarda só um instante. Este é o Lição de Vida. Só existe amizade onde existe o desejo de tudo partilhar, cuidados, sofrimentos, alegrias, trabalhos, temores, ideias, projetos. Já estamos de volta com o programa Lição de Vida aqui pela Rede Brasil. Estamos recebendo com muita alegria a nossa... Tem tocado no seu coração através dessa programação do Lição de Vida? Então, mande a sua história para a nossa produção. Interaja conosco através da fanpage da Rede Brasil no Facebook, Rede Brasil TV, e também pelo nosso e-mail, lição de vida, tudo junto, sem acento, sem tio, sem cedilha, liçãodevida@rbc1.com.br, ou pelo nosso endereço postal, Rede Brasil, Lição de Vida, Rua Imperial 1638, São José, Recife, Pernambuco, CEP 50090000. Participe conosco, vai ser sempre um prazer e uma alegria. Eu quero mandar um alô muito especial a todos aqueles que nos encontram em outros lugares, estão sempre conosco pedindo um alô. Às vezes a gente esquece o nome das pessoas e os lugares, mas um abraço muito carinhoso, nosso irmão Ayrton,
lá caminhoneiro, mas é lá da Assembleia de Deus do Jordão. Um abraço muito carinhoso, muito especial para ele e para todos os nossos telespectadores. A gente continua então conversando com a nossa irmã Loide Rosa. Irmã Loide, as promessas de Deus começaram a fluir muito cedo na sua vida. Sim, porque Deus é fiel. Quando a palavra do Senhor diz que, ainda que nós fomos infiéis, Ele permanece sendo fiel. Amém. E se o Senhor é fiel, então aí as promessas fluem muito mais. E assim tem sido a minha vida, eu tenho desfrutado das bênçãos do Senhor. Eu já falei que eu sofria de síndrome de pânico. Mas, irmã Loide, explica para nós, para os telespectadores, o que significa a síndrome de pânico? Olha, irmão Rossano, e quem me ouve, síndrome de pânico, para trocar em miúdos, é medo. Medo de determinadas coisas. Eu tinha medo de viagens. As pessoas me convidavam para viajar. Eu tinha até condições com o trabalho, desde muito cedo. E sempre tinha um dinheiro de pagar a viagem. Mas quando dizia, vamos viajar, eu dizia, vamos. Mas quando ia se aproximando, eu procurava uma desculpa que era para não realizar aquela viagem. E um dia, foram as irmãs na minha casa, foram orar na minha casa, passaram na minha casa, e uma irmã muito amiga levou essas outras irmãs, e naquele momento começamos a orar, depois de algumas conversas, mas não falamos em nada. Pois é. Que a própria irmã que o Senhor usou, disse que não queria que eu contasse nada. Aí conversamos sobre vários assuntos e fomos orar. E na hora da oração, o Senhor fez muitas promessas a mim. E aí disse assim, os teus pés vão pisar em terras que tu nunca imaginaste. Nem Jesus. Glória Aí eu disse, aí eu fiquei ali, orei, me deu uma palavra assim em espanhol, sabe? Uma mensagem assim em espanhol, entendi a língua, né? E amanheceu o dia e terminamos aquela, foi uma vigília que nós fizemos. E quando saímos conversando, eu aí falei para outras irmãs e disse assim, interessante, Jesus falou uma opção de coisa ali que, tudo bem, vamos dizer assim, eu acredito, mas Jesus dizer que eu vou viajar, ele não sabe que eu não viajo. Mas, irmão Rossano, sim, com 20 dias aproximadamente, eu estava viajando para Minas Gerais. glória a Deus. E neste dia, nessa viagem, minha mãe, quando foi me esperar na rodoviária, fui de ônibus, né? Fui com minha irmã. Minha mãe chorou de me ver, me libertar daquilo ali. Glória a Deus. E o Senhor me curou. Amém. Daí para frente. Olha, irmão Rosano. Começou a viajar. Aí Jesus começou a viajar. Aí quando o pastor Ailton estava na Argentina com a irmã Judite, aí um dia o pastor Leôncio disse assim para mim, minha filha, você precisa da Argentina, porque nós sempre fomos muito amigos, sabe? Eu da irmã Judite e tudo, ele disse, você precisa ir à Argentina. Eu disse, não, pastor, não posso não, porque eu estou noiva. Eu estava noiva nessa época. Pois é. Ele disse, não, quando chegar resolve esse negócio de casamento, mas vá na Argentina. E eu fui. E daí em diante, irmão, as portas se abriram. Eu viajei e viajo. E viajei para lugares que eu nunca imaginei. Eu fui a Israel. Oh, glória a Eu Deus. passei pelo Egito, passei pela Jordânia. Fui à Argentina não sei quantas vezes. Fui aos Estados Unidos 3 vezes. Depois faltava ainda a Europa. Minha irmã casou-se com um espanhol e dizia, você não vem aqui e tal. Eu dizia, não é tempo ainda não. Mas, irmão, Jesus abriu a porta. Quando abriu a porta, esse ano eu já fui 2 vezes à Europa. Oh, amém. E tem outra viagem já planejada.
E eu já fui aos Estados Unidos, fui à Califórnia. Eu passei 11 horas de voo sozinha. Porque na minha primeira viagem de avião, eu contei no outro programa, e eu dizia, como é que eu vou para essa viagem, e arranjei uma pessoa para ir comigo, emprestei o dinheiro da passagem, para quando eu voltasse, que eu ia com o missionário, a família do missionário, e ia voltar só. Aí levei uma irmã para ela voltar comigo, porque era muito medo. Mas Jesus tirou, viu? Oh, Jesus me curou de uma maneira. E um dia eu fui aos Estados Unidos e lá entrei em um determinado lugar assim, todo fechado. E aí Deus falou para mim e disse assim: prove que está curada. Fui. E era como fosse uma cabine, sabe? Uma cápsula que tem lá na Disney. E eu entrei ali e não tive nenhum pânico. E era coisa para qualquer pessoa. Inclusive tem uma placa que determinadas pessoas tivessem algum problema não poderia entrar ali. Mas eu entrei e Jesus falou para mim lá e disse: prove que está curada. Aleluia. E daí para frente... Se convenceu de que realmente estava. Muito, estou curada mesmo. O problema é só aparecer a oportunidade e o principal que é porque o dinheiro, né? Mas Jesus tem me dado essa cura maravilhosa. E outra coisa que eu gostaria muito de frisar aqui é que eu tinha muito desejo de morar perto do Templo Central, porque eu cantava no coral e na época de ensaios eu tinha que vir todas as noites. Porque morava antes? Porque eu morava lá no Cajueiro. No Cajueiro. E um dia eu parei no sinal ali na esquina da Mário Melo e disse: mas Jesus, eu gostaria tanto, todo dia eu venho, eu gostaria tanto que o Senhor me desse um lugar para morar aqui. Aí mostrei 5 prédios ao Senhor. 1, 2, 3, 4. Mostrei 4 prédios, mostrei um que eu disse: aquele eu não quero. E nesse aqui eu não tenho fé. Eu disse a Jesus. Mas a senhora era franca. É franca com ele, né? É sim, porque como o senhor tem intimidade com ele, o senhor pode... Eu disse: aquele eu não quero, Jesus. E nesse daqui eu não tenho fé. E esse prédio... um dia eu passei... quando eu era estudante, lá em Bibiriba, eu tinha um professor que ele... Um dia eu passei de ônibus, e quando eu passei, eu disse: o por aqui, ele é rico. E esse prédio que eu não tinha fé, que eu disse que o professor era rico, foi nesse prédio que Jesus me deu o apartamento que hoje eu moro. Glória a Deus. Entendeu? Glória a Deus. Jesus deu porque Jesus é fiel. E eu um dia disse ao Senhor, minha mãe havia falecido, e eu orando, botei o meu rosto no chão e disse: olha, Jesus, eu não tenho um centavo, porque tu sabe que o dinheiro que eu estou usando agora é o dinheiro do banco. Eu estava usando cheque especial. Eu digo: tu sabe que eu não tenho um centavo, mas se tu quiseres, tu me dás um apartamento aqui. Amém. Irmão, Jesus diz: está assinado. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Por isso, irmão, eu dirijo uma classe da escola dominical de novos convertidos. E eu falo para aquelas ovelhinhas que são os bebezinhos de Jesus. Eu disse: ore. Ore, porque a gente, quando está orando, a gente pensa que Jesus não está ouvindo. Jesus está. Muitas vezes o senhor está orando, pedindo uma coisa, e pensa que Jesus... O senhor ora porque é sua obrigação de orar. Sim ou não? Sim. Eu tenho que orar. Mas no fundo, o senhor diz: Jesus não vai nem se preocupar com isso. E Jesus está preocupado. Se é que Jesus pode estar preocupado, Ele dá aquilo que o senhor quer. Glória a Deus. E Jesus, irmão, do nada,
do nada, o Senhor colocou nas minhas mãos o dinheiro daquele apartamento. E eu comprei o apartamento. E o Senhor me deu condições para reformar. E eu moro ali, as pessoas que chegam, muitas vezes as pessoas chegam lá, ficam chorando, outros dão glória a Jesus. Amém. E se alegra, porque Deus é fiel. Amém. E se nós formos fiéis, Ele também, Ele não nega nenhum bem aos seus servos. E infelizmente, nós sabemos, nós somos falhos, irmão. Porque a palavra, o Senhor disse assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. E muitas vezes dizem: eu já pedi tanto isso ao Senhor e o Senhor não me deu. É porque está faltando. Está faltando. Porque ele diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em você, então você pode pedir. Mas somos falhos, né? Somos fracos. E aí não recebemos mais aquilo que nós precisamos. E entregamos ao Senhor. Ele faz. Ele faz. Aleluia. Com segurança. Amém. Dos muitos livramentos. Quando eu fiz ia fazer a manobra, quando eu fiz o primeiro tempo, que ia fazer o terceiro para depois sair, no primeiro tempo, as rodas do carro ficaram descendo na ribanceira. E aí, quando o esposo da irmã viu, disse assim: Lloyd vai cair ali. Aí correram, eu puxei o freio de mão, não podia mais passar marcha para sair, porque senão ele ia despencar. Despencar, e despencaria embaixo de Embaixo casa, matava muita gente. Eu e muita gente embaixo. Aí correram e me tiraram e eu saí do carro. Conseguiram tirar o carro? Sim, o carro não tinha despencado ainda. Ele tinha, os pneus tinham descido, mas empurraram. A parte dianteira. Sim, empurraram e tiraram. Então, foi um livramento. O livramento de Deus. Foi. No outro, eu ia à casa da minha irmã à noite e eu senti de Deus que eu não levasse ninguém. Eu orei ao Senhor e fiquei com aquele pressentimento que iria acontecer alguma coisa. O Espírito Santo faz a gente sentir, irmão. E eu disse: eu não vou levar ninguém, que sempre eu gostava de sair de noite e levar alguém, um dos meus irmãos. Eu disse: não vou levar ninguém. E quando eu vou eu estou voltando do IPSEP, e eu venho pela Avenida Sul. Era tarde da noite? Era tarde da noite, já era quase 11 horas da noite. E eu vou atravessar ali passava o trem, naquele sinal que tem na Avenida Sul, e eu não vi que o sinal estava vermelho, porque estava chovendo. Estava chovendo. E eu, antes de sair da casa da minha irmã, eu orei ao Senhor e pedi ao Senhor que me livrasse, me guardasse. E quando eu fui atravessando, eu não vi que o sinal estava piscando, vermelho. Ou seja, o trem estava vindo. O trem estava vindo numa distância muito curta, muito curta. Quando eu subo para atravessar a linha do trem, que eu olho para a minha esquerda, eu vejo o trem quase em cima. Eu digo: Jesus, o trem! Aí Jesus empurrou o carro. E eu entendi porque eu não levei ninguém, porque é como eu estava conversando com o senhor em off. Se alguém tivesse junto de mim, quando eu dissesse o trem, dizia: bota o pé no freio. Aí e então seria fatal. O final. Mas aí, quando Jesus o trem, Jesus empurrou o carro, eu passei, desci a linha do trem, e o maquinista botou a cabeça do lado de fora e me jogou em impropério. Entende? Me lançou em impropério. E a senhora conseguiu ouvir de tão perto? Sim, tão perto que estava. Ele chamou um palavrão comigo. Entendeu? Uhum. E eu saí por ali, subi o viaduto e saí dando glória. Não sabia se chorava, se ria. Eu não sabia o que era que fazia. Eu sei que eu cheguei em casa tremendo. Caro,
o impacto foi muito forte, mas cheguei em casa e disse à minha mãe, vamos fazer uma oração de agradecimento. Ela fazia, por quê? Eu dizia, vamos orar. Olha, agradeça a Deus. Ela, por quê? Eu digo, agradeça porque eu estou viva. Ela disse... O que foi que aconteceu? Disse o trecho. Meu Deus, o trecho. Não, mas já passou. Vamos orar. E oramos e Jesus me deu. Esses são os poucos livramentos, porque tem muitos que eu não há tempo para contar tudo. Eu louvo a Deus por tudo que o Senhor tem feito. E cada dia eu me alegro mais com Jesus. Tem um que diz, cada dia mais alegro-me na luz, o hino firme nas promessas. Cada dia eu me alegro mais com Jesus, porque Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Tem muita gente que diz que depois de uma viagem a Israel, a gente muda. A gente realmente tem uma visão diferente das coisas, daquilo que Jesus vivenciou, quando a gente volta a ler. É assim mesmo? É algo inesquecível. Eu tenho vontade ainda de voltar para agora ainda saber mais coisa. Eu fui numa situação aí vim com vontade de saber mais coisas e gostaria de voltar. Se Deus der a oportunidade ainda, eu voltarei. Se não, Jesus das bênçãos eu não tenho. Das muitas viagens à Argentina, a senhora percebeu realmente que a mão do Senhor está se estendendo ali e salvando os argentinos? Sim, sim. O trabalho da Argentina cada dia fica mais lindo, da missão toda, né, irmão, como um todo, não é? E agora eu estou muito feliz porque o pastor está enviando lá para a Europa e o pastor falou na Santa Ceia, não é, que o irmão Gilberto não pode entrar na Espanha e eu tenho muita pena daquele povo porque é um povo muito carente e tenho orado e já chorei muito lá porque o Senhor não vê passar um servo de Deus com uma Bíblia um dia de domingo, é de cortar o coração. E a gente clama ao Senhor e eu tenho certeza que Deus vai fazer algo ali. Oh, aleluia. Vai mandar. Glória a Deus. Vai mandar. Eu quero só voltar um pouquinho com relação a como é que foi a experiência de ser chamada para participar, para estar numa campanha evangelizadora, ser dirigente de uma campanha evangelizadora, ser dirigente discípulo de oração. Olha, irmão, Jesus primeiro fala com a gente. Ele primeiro, quando eu fui dirigir o Ciclo de Oração, ele falou comigo. Ele me deu uma estratégia de oração. Me deu tempo, marcou tempo para eu tirar de oração. Porque, irmão Rosano, nós para orar não é fácil, não. Não é fácil. Agora, quando nós fazemos da oração, como diz o apóstolo, profissão, aí o Senhor quer orar, o Senhor não se conforma em orar em pé, fazer aquela oração rápida, não. O Senhor quer mergulhar, é como o hino da Bela Beatriz, sabe? É entrar mesmo, é mergulhar, é ficar ali com Jesus e ali vem aquele desejo de interceder, o desejo de agradecer, de louvar ao Senhor, e a proporção que o Senhor vai louvando, vai adorando o Senhor e vão chegando as pessoas, o Senhor vai intercedendo. Então é algo que dá muito prazer, entendeu? Infelizmente eu não entro no método da questão, mas hoje não há muito tempo para se orar, mas antigamente havia mais tempo. Hoje é um corre-corre tão grande na vida que a gente já orando e já tem mil e uma coisa para resolver e a gente tem que sair. Mas o pregador, Salomão, diz, não te apresses a sair da presença dele. Glória a Deus.
Que quanto mais o Senhor está ali, mais o Senhor sente alegria, mais o Senhor se firma, o Senhor se alegra na presença do Senhor. Entendeu? Então foi assim. E aí a irmã me deu um ciclo de oração para eu fui dirigir, fui ser vice-dirigente da minha irmã. Você foi chamada por quem? Pela irmã Judite. Já pela irmã Judite? Pela irmã Judite, foi. E aí eu já tinha sentido do Senhor que eu tinha que tirar horas de oração antes, tá entendendo? E depois a campanha evangelizadora foi no tempo do pastor Leôncio. Eu dirigi a campanha do Templo Central. Eu me lembro que o pastor Almeida me chamou e disse assim: ei, vem cá, eu quero falar com você. Aí saiu muito contente na minha frente e eu atrás, meu Deus, o que é que ele quer? Aí ele disse: espero que você aceite. Aí saiu, quando cheguei lá, o pastor Leôncio me chamou para eu dirigir a campanha evangelizadora do Templo Central. Era o superintendente, o pastor Antônio Lourenço. E eu ali fiquei o tempo que Deus quis, mas foi muito gratificante. Amém, Jesus. Foi muito bom. É muito bom trabalhar para Jesus. Amém. Viu? E às vezes hoje eu sinto saudade. Eu falei com a irmã essa semana, ela disse: eu vou fazer não sei o que, eu digo, vai-te embora. Vai fazer porque é bom demais. Quanto mais o senhor trabalha, mais o senhor tem vontade e nunca vê. Não, mas não posso fazer isso assim agora não. Não, quando for o tempo de o senhor dar uma parada, o senhor dá. Mas enquanto não, ele dá força. Aí o senhor faz, dorme um soninho, quando você acorda já está novamente com vontade de fazer mais. Oh, aleluia. Amém. É mesmo assim, né? É assim. Mas hoje a senhora é coordenadora. Hoje eu faço parte da equipe que coordena o aniversário de ciclo de oração, né? Porque tem a coordenação geral, que é a irmã Judite, a primeira vice-diretor, coordenadora, a segunda vice, que é a equipe que coordena a equipe geral, de coordenação geral. E tem muitas irmãs que dirigiram o ciclo de oração e que a irmã Judite separou para dirigir aniversários. Então, eu dirijo aniversários de ciclo de oração, tenho uma escala e eu faço parte também. Agora, ela sempre me bota para dirigir aniversário no presídio, sabe? Glória a Deus. Você faz por amor. E é aí onde está o segredo. Se você faz por amor, não pense que ele se esquece de nada. Então faça, louve, se alegre na presença dele. E deixe o tempo correr. Amém. E ele resolverá o resto. Amém. Vamos orar agora. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta oportunidade, Senhor. Quero te agradecer, Senhor, pela minha família. Quero te agradecer pelos meus irmãos, Senhor, que tu me deste, que tem cuidado de mim, Senhor Jesus. Eu te agradeço, Jesus, por todos. Obrigada por tudo, Senhor. Eis-me aqui para fazer a tua vontade. Ó Jesus, abençoa essa Rede Brasil de Comunicação. Abençoa meu pastor Ailton, abençoa minha Judite, abençoa, Senhor, a tua igreja, abençoa o superintendente dessa Rede Brasil, o irmão Rossano e todos os irmãos que estão aqui conosco, Senhor. Ajuda-os e recompensa cada um para a glória, para a honra e para o louvor do teu nome. Tudo já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem, dando ao Senhor, você que esteve conosco, a nossa irmã Loide Rosa, que veio também e nos abençoou com a sua participação, com a sua presença. Não esqueça, o melhor de tudo é que Deus está conosco. Antes de me despedir, eu quero mandar um alô muito especial para a irmã Rita de Cássia e família.
de Jardim Primavera, lá em Camaragibe. Que Deus abençoe a todos e a todas. Em nome de Jesus, a paz do Senhor para você. Mas minha mãe era uma mulher muito cuidadosa e sempre ela fazia de tudo para que a coisa funcionasse direitinho. Fazíamos o culto doméstico, ela não esquecia, entendeu? Já era uma igreja, né? Já. 9 com mais 2 anos era. 11. E nós fomos criados num lar tranquilo, num lar de paz. Não houve problemas sérios. Depois, com o passar do tempo, vai acontecendo coisas, né? Houve morte do irmão meu, mas já rapaz. Mas a infância, eu posso dizer, eu vivi uma infância feliz. Amém. No lar com os meus pais, os meus irmãos, que hoje ainda tenho muito carinho por eles. Acho lindo. José é meu irmão. Acho o irmão uma coisa divina, do céu. E continuamos a caminhar nos caminhos do Senhor até o dia de hoje. Bom, na sinopse do programa, nós dissemos que aos 3 meses de idade, os médicos chegaram a lhe desenganar. O que aconteceu? Sim, eu sofri, minha mãe nós passávamos um certo tempo assim com a dificuldade financeira, né? Então não tinha aquela alimentação assim muito cuidada porque as condições financeiras não davam. E minha mãe me deu uma comida, tinha dado a minha irmã e tinha dado certo para ela. E quando foi dar para mim, o meu organismo não aceitou. E aí eu tive uma doença chamada gastroenterite. E naquela época era uma doença grave. Fatal. Sim. E aí eu passei muito mal, fiquei muito mal. E nós não morávamos numa casa que não havia luz elétrica. Minha avó me chamou, que minha avó morava na frente da igreja do acampamento. Na época, e disse, venha para cá e traga a menina, porque se morrer aqui tem luz. E luz elétrica, né? Que era aquele candeeiro, né? E minha mãe me levou e levou o médico. Quando me levou o médico me desenganou. E disse, amanhã venha cá. Mas minha mãe disse, ele queria realmente dar o atestado de óbito. Já dá o atestado de óbito? Era, porque eu tive muito mal. Portanto, a senhora não teria 24 horas? Sim, claro. Mas o Senhor é varão de guerra, né? Foi o que aconteceu para que o milagre ocorresse? Não, daí para frente eu comecei a melhorar até hoje. Louvado seja Deus. E até hoje eu estou viva aqui para contar a história. A senhora saiu de uma gastroenterite, sem remédios? Sem os remédios da época. A não ser os da época mesmo? Sim, mas eu já estava realmente numa situação, era uma gastroenterite. Deus é bom, não é? É muito maravilhoso. Louvado seja Deus. Amém. Bom, e a juventude? Como é que foi a juventude? A juventude foi na igreja. Foi cantando, foi fazendo parte de conjunto. Meu pai tocava, era regente do conjunto. Saíamos pelos altos do Brasil, alto 2 de Fevereiro, ali alto José Bonifácio, alto da Saudade. E quando chegava a hora, meu pai pegava o violão com outros irmãos que iam lá para minha casa e subíamos ali a pé. Glória a Deus. E cantávamos durante o culto todo, descíamos todos alegres. Foi uma vida linda na casa do Senhor, viu, irmão? Eu não tenho de que reclamar, eu só tenho de que agradecer ao que meus pais fizeram por mim, me incutiram a palavra de Deus, o respeito pela igreja, pelos pastores, pelos ungidos do Senhor, e isto até hoje vive comigo
E eu louvo a Deus por isto que eles fizeram. Louvado seja Deus. Ou seja, o caráter foi forjado em casa. Em casa. Infelizmente, hoje a própria situação, a própria conjuntura do país leva os pais, as mães a ter que sair de suas casas, não é? E deixar os filhos, e é preciso muito esforço mesmo para que isso aconteça. Mas na minha época, eu não posso dizer que não foi bom, porque foi muito bom e até hoje eu louvo a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Começa a vir o amadurecimento, o desejo de sair da casa dos pais, ou a necessidade digamos, como é que foi esse momento? Olha, como toda moça, todo rapaz, não é? Sempre tem o desejo quando chegar a idade. Tem desejo de casar, e comigo não foi diferente, não é? Eu também tive desejo de casar, e também apareceram alguns pretendentes, não é? Da igreja mesmo? É mesmo. Mas só com muito medo de me casar e não ser feliz, e sair da igreja, e na escola também aparecia sem ser crentes também, e eu com muito cuidado, e às vezes a gente na adolescência ainda quer dar, vamos dizer assim, não é dar um passo fora, mas não, depois a gente ajeita e depois ele vai ser crente, essa coisa toda. Mas Jesus nunca permitiu, está entendendo? E eu fiquei, os que apareceram, eu entreguei a Jesus, mas entregava mesmo, viu, irmão? Entregava. E houve uma vez que eu tive que dizer ao Senhor, da maneira que o Senhor fizer, eu aceito. Amém. E o Senhor fez, mas foi assim. Não vê como esse, é assim que você quer, da maneira que eu fizer, aceita, então eu vou fazer, mas vai doer. Porque muitas vezes, irmão, Deus, ele toma uma determinada providência a nosso respeito, e a gente sofre, mas é o preço que a gente paga. Porque eu estava ouvindo uma mensagem essa semana que Jesus não faz questão, porque o Senhor Jesus me tem concedido de estar aqui na Rede Brasil de Comunicação. Agradeço primeiramente a Deus. Agradeço ao meu querido e amado pastor Ailton José Alves, meu amigo mesmo, e que é pela misericórdia e a bondade do Senhor, que é a pessoa que tem nos dado este privilégio, não é, de estarmos numa televisão. E agradeço também a minha amiga irmã Judite, sua esposa, pelo carinho, pela amizade. E também agradecendo a direção da rádio, o senhor também, que há muito tempo, logo no início, o senhor me convidou para vir, e eu sempre, sem querer vir, porque eu sou muito tímida. Eu falei com um irmão aqui, um dos produtores, ele disse, não acredito que a senhora seja tímida, mas eu sou muito tímida mesmo. Mas depois eu resolvi, através de um voto, viu? Fiz um voto ao Senhor para, se Ele me desse uma vitória, eu viria para a televisão e apresentar a minha lição de vida. Amém. Bom, a senhora fala que é tímida, mas a senhora também faz parte compõe a equipe da Mulher e Seus Desafios. Todos os dias, de 7h30 às 9 horas, a senhora está sempre na quarta, não é isso? No dia da quarta-feira. Como é que é participar desse grupo também? É um privilégio assim, ímpar. É uma oportunidade que Deus me deu muito singular, sabe? Eu nunca pensei, já vai desde talvez 2003, que eu já faço parte da equipe, né? Até o dia que o Senhor, primeiramente quiser, a irmã Judite como pastor, né?
porque tudo tem o seu tempo determinado. Verdade. Quando chegar o tempo, então nós não faremos mais. Enquanto tiver o tempo, nós estamos trabalhando, cooperando de acordo com as nossas possibilidades. Uhum. Segundo a sua visão, o que é mais fácil na rádio, fazer na rádio, o que é mais difícil, mais complicado fazer quando se faz um programa de rádio? Eu não entendi. Na sua visão, na sua concepção, o que é mais fácil se fazer num programa de rádio e o que é mais difícil? Aquilo que dá mais trabalho, aquilo que sai de maneira mais natural, mais fácil? Especificamente no programa da irmã Judite, Sim. que é a única experiência que eu tenho de rádio, o mais difícil mesmo para mim é entregar a mensagem, porque a mensagem não é algo que a pessoa chegue e abra a Bíblia, lê um versículo e comece. Não, temos que ter um tempo para preparar aquela mensagem, para pedir ao Espírito Santo que unja a mensagem, porque se lermos tudo e até colocarmos num papel e ficarmos lendo aí, mas se o Espírito Santo não dá unção, então ninguém sente nada, ninguém... Foi mesmo que qualquer pessoa podia falar, uma oratória. Uhum. Mas é preciso que busquemos ao Senhor e peçamos, eu começo a pensar desde o domingo, e como Jesus dê uma palavra. Muitas vezes nós chegamos e não é a minha pessoa só, chega quase na véspera, à noite, de madrugada, ainda não tem a mensagem. Mas aí começamos a pedir, aí o Senhor nos dá, nos levantamos muito cedo, de madrugada, e o Senhor dá a mensagem e falamos para a glória do nome de Jesus, e depois nós começamos a ouvir a resposta de Deus. Amém, amém. Bom, vamos conhecer um pouco mais sobre a história da nossa irmã Loide Rosa. Esse nome é muito conhecido no meio evangélico. Irmã Loide, a senhora já vem de uma família evangélica, nasceu aqui em Pernambuco mesmo? Sim, nasci em Pernambuco, aqui no Recife, nasci no bairro de Beberibe. Uhum. Meus pais, eles já eram crentes, eles fizeram parte da igreja mais antiga, não é? Eles cantavam, minha mãe cantava, meu pai tocava na orquestra da igreja, que hoje é a banda Canaã, né? Uhum. Antigamente era orquestra formado de músicos e de irmãs que cantavam. Já era no Templo Central? Não, nada de Templo Central, não. Era muito antigo, começou em Casa Amarela, na Assembleia de Deus de Casa Amarela. Uhum. Minha mãe contava. Uhum. E quantos irmãos ao todo? Éramos 9. Minha mãe teve 13 filhos e morreram 4, ainda pequenos, não é? Uhum. Teve, assim, aborto, e outros chegaram a nascer, mas morreram, e depois morreu um outro já com 24 anos. Então, mas fomos criados, éramos 9 ao todo. Meu pai e minha mãe, uma família grande. Uhum. O que lhe contaram, o que a senhora lembra da sua infância ali em Casa Amarela, na igreja? Não, em Beberibe. Em Beberibe. Acampamento. Não é? Como é que era a vida dos crentes naquela época? Havia algum tipo de perseguição? Havia algum problema? Era fácil andar na presença do Senhor Jesus? Era, irmão, porque todo tempo, para servir a Jesus, o caminho é estreito. E nós éramos ali, tínhamos as famílias que faziam parte naquela igreja ali em acampamento. Minha mãe trabalhava como secretária da escola dominical, meu pai ajudava, era o subregente lá do coral de acampamento, e era um servo de Deus fiel. Nós temos, os filhos, ele deixou um legado de fidelidade,
de mansidão, e minha mãe, muito prudente também, nos levava para a igreja, não deixava ninguém fora da igreja. Era no domingo pela manhã, ela se acordava muito cedo e saía ali com... meu pai ajudava a cuidar dos meninos e minha mãe das meninas. Eram 4, depois era essa quantidade toda, né? Porque foram nascendo gradativamente. Mas era muito bom porque nós aprendemos aí a escola dominical, a amar a escola dominical, e até hoje eu não posso deixar de ir à escola dominical, porque no domingo que eu não vou à escola dominical, não houve domingo para mim. Para mim naquele dia não foi domingo. Aquele vazio, né? É um vazio. E assim eles plantaram esta semente e todos que quiseram ficaram firmes até hoje. Todos eles estudaram, todos eles entraram em escola normal? Sim, minha mãe era muito interessada nisso. Ela fazia questão que todos fossem à escola. E há de se convir que a criança, se ela não for incentivada, estimulada a ir à escola, ela não vai. Porque ela quer dormir até a hora que lhe convier. E a minha mãe não tinha essa história. Na hora de ir para a escola, ela dizia, levanta para ir para a escola. E não fosse não, né? Porque ela tinha lá, na minha casa, tinha uma sola, que essa sola funcionava, viu? E tinha que se arrumar e sair para a escola, para a escola secular. Então, todos tiveram oportunidade. Os mais velhos tiveram mais, um pouquinho. É assim, né? Tem os que são mais estudiosos, minha irmã, que é mais velha do que eu, pelo menos ela fez 3 cursos universitários, eu fiz também curso universitário, e outros também fizeram. Minha irmã mais nova, que meus pais, minha mãe já teve já com mais de 46 anos, mais ou menos, e meu pai dizia que era a filha da velhice. Ela também cursou, fez um mestrado, e a família tem muita gente que estudou e vive bem. E os que não estudaram também são empregados, vivem bem pela misericórdia de Deus. Muito bem. Chega a juventude, a adolescência, juventude, na casa do Senhor Jesus. Como é que foi essa fase na sua vida? Olha, irmã Rosana, a minha vida, eu posso dizer que foi uma vida abençoada. A minha vida e a dos meus irmãos foi abençoada. Naquele tempo já tinha ciclo de oração infantil? Sim, no meu tempo mesmo, não, mas depois dos meus irmãos já tinha ciclo de oração infantil, mas a única dificuldade que nós tínhamos era porque meu pai era um assalariado, ganhava o salário mínimo, era um operário de fábrica, e para criar 9 filhos não era fácil. Hoje, você veja, com o salário mínimo hoje, ninguém tem tantos filhos assim para manter com o salário